Então, primeiramente, vamos fazer uma prece. E a prece é uma abertura do coração e do pensamento, onde nesse momento nós nos colocamos numa postura de meditação, de silêncio interior, onde podemos até fechar os olhos, se assim sentirmos que é importante, mas prestar atenção no nosso interior e pedir a Deus que nos abençoe, Jesus que nos ilumine, nos inspire novas paisagens nos horizontes da nossa vida, que os espíritos amigos, orientadores, educadores, através da sua presença, aqueçam o nosso coração, iluminem a nossa inteligência, para que juntos então possamos pensar a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, na perspectiva da nossa vida. Então, nesse sentido, é importante começar dizendo que a doutrina dos espíritos, ela é um clarão no pensamento da humanidade. Ela é um porto seguro nos oceanos da vida. Ela é fonte de esperança, é fonte de coragem, é fonte de amor, de renovação e de revitalização do espírito que nós somos. Por que ela é luz? Porque o conhecimento que a doutrina espírita desperta dentro de todos nós ilumina o nosso interior. Porque esse conhecimento, ele é a base, representa os princípios universais da vida. E esse conhecimento, ele permeia o interior de todos nós, porque ele representa a somatória da nossa jornada evolutiva. Por que ele é porto seguro? Porque esse conhecimento, nos iluminando interiormente, ilumina o exterior. Conseguimos enxergar um pouco mais ao nosso redor, conseguimos compreender melhor o movimento da nossa vida dentro do movimento da vida. Ele é porto seguro porque ele é fonte de valores que fazem sustentação do espírito, portanto de todos nós, na sua jornada evolutiva, porque ele representa um clarão que acende dentro de nós e nós conseguimos alcançar no nosso interior a força da esperança, a força da coragem, a força da alegria, a força do amor, da renovação e da revitalização. Quais são esses princípios, então, que têm esse poder extraordinário de conectar todos nós e todos os outros a todo um sentido universal da vida? Primeiro, vamos pensar em Deus, o que representa Deus para cada um de nós. E para isso é importante a gente pensar juntos que desde o surgimento da vida inteligente no planeta Terra até o presente momento, todas as ciências, as filosofias, as religiões buscam, através de estudos, pesquisas, alcançar um entendimento e uma compreensão maior e melhor da fonte da vida, que nós chamamos Deus. Nesse sentido, Deus representa a inteligência suprema, a sabedoria infinita. Ele representa a bondade, o amor, a justiça, o equilíbrio, a harmonia, todo o movimento permanente e integrado da vida no universo. Deus está na essência de todos nós, do Espírito, portanto, que somos. Porque Ele é a nossa origem. Ele é a origem de tudo, de todos nós. Estamos imersos, integrados
nessa grande ordem de inteligência, de sabedoria, de justiça, de amor, de bondade, de evolução. Deus. Portanto, Deus como princípio, o primeiro princípio da doutrina espírita, é efetivamente o movimento da vida na nossa vida. Estamos integrados nesse movimento. E o processo reencarnatório é integrado, é tudo integrado e tudo num sentido de transdisciplinaridade, ou seja, está integrado, compõe a totalidade do nosso ser e de todo o conjunto onde nós vivemos, existimos, caminhamos, compomos, aprendemos. O processo reencarnatório, ele representa a vida o processo reencarnatório, ele integra, então, no sentido de vida, existência, o presente, o passado e o futuro. Nessa dimensão, nós estamos vivendo sempre como chão firme o presente. O presente faz a relação do passado e do futuro. E nesse momento presente, nós vivemos, cada um de nós e todos os outros, nessa dinâmica da própria vida, um processo de aprendizagem permanente, onde cada um de nós alcança, no seu cotidiano de vida, as situações, as experiências, as vivências, os acontecimentos que são necessários a seu aprendizado moral e espiritual. Então, nesse sentido, o processo reencarnatório é vivo, é dinâmico, ele é absolutamente inteligente, coerente, consequente, e ele traz para cada um de nós resultados daquilo que nós fomos e transmite para nós, numa expressão viva, daquilo que está acontecendo a cada momento presente, aquilo que nós estamos sendo no momento. Numa perspectiva daquilo que nós queremos alcançar, construindo no presente, alcançando o futuro. Então, o processo reencarnatório, ele é um movimento inteligente, dinâmico, coerente, consequente da própria vida na nossa vida. E dentro desse movimento extraordinário, nós estamos todos os dias fazendo o aprendizado do livre-arbítrio, a liberdade. A cada momento, a cada segundo, a cada minuto, nós estamos pensando a partir do acontecendo, das situações, das experiências, dos eventos, e estamos decidindo. Estamos tomando decisões, faço isso ou faço aquilo, e caminho por esse sentido ou pelo outro sentido. E permanentemente nós estamos exercitando o nosso livre-arbítrio. Essa é uma expressão forte do espírito no seu processo reencarnatório, onde ele vai aprendendo que todas as suas ações resultam no movimento que retorna para si. Então, todas as ações produzem resultados que retornam para cada um de nós, permanentemente. E dessa forma, nós vamos fazendo um diálogo com a vida, percebendo esse movimento através dessa relação dinâmica do viver, do existir, onde as experiências, os acontecimentos, os eventos traduzem para nós uma linguagem inteligente, mensagens, sinalizações a cada um de nós de forma diferente, porque cada um de nós nesse processo reencarnatório tem uma história diferente, tem uma trajetória própria, tem uma forma particular de compor o conhecimento, de reagir, de pensar, de sentir, de falar, de agir. Então, nessa diversidade, a inteligência e a sabedoria que permeia a vida traz para cada um de nós, num diálogo permanente, as situações e as experiências necessárias
para o nosso aprendizado. Portanto, o livre-arbítrio é a vida, né? É o movimento da vida também. Então, toda a dimensão da vida é integrada. Os princípios, eles fazem parte desse movimento dinâmico. Então, nós temos, agora, após o livre-arbítrio, o princípio fundamental que permeia a educação do espírito na sua trajetória evolutiva. Jesus Cristo e o seu Evangelho. Jesus Cristo, o educador dos educadores, o educador da vida, o mestre, que trouxe, através do seu Evangelho, ensinamentos no sentido de uma aprendizagem maior na vivência do cotidiano. Então, os valores do Evangelho, eles existem dentro de todos nós. E através da prática desse conhecimento, desses valores que estão dentro de todos nós, nós conseguimos administrar a vida e viver melhor, alcançar um nível de equilíbrio, de harmonia e de enfrentar os desafios da vida de uma forma e numa postura mais tranquila. Então, o Evangelho de Cristo, ele representa um suporte de valores morais e espirituais que nos ajudam a viver melhor. O processo mediúnico é uma faculdade inerente ao espírito. É um sentido profundo que permite a cada um, portanto ao espírito que nós somos, fazer integração com a vida, com o mundo, com a humanidade, conosco mesmos, com um campo de inteligência que compõe o universo, portanto Deus. E através dessa sensibilidade, que é a mediunidade, nós conseguimos enxergar uma realidade que não é visível aos olhos da matéria, mas que é uma realidade presente, permanentemente, que é o espiritual na nossa vida. Então, através desse sentido interior, que é a mediunidade, nós conseguimos perceber a beleza e a grandeza presente no universo da vida. Nesse conjunto dinâmico que é a própria vida, percebemos que os princípios da doutrina dos espíritos estão ligados, conectados. Eles fazem transdisciplinaridade em todo o nosso ser. O que isso significa? Quando nós nos alimentamos, o alimento imediatamente processado pelo corpo físico, biológico, se transforma em energia e alcança a totalidade do corpo, redimensionando as energias para que a gente possa continuar esse movimento dinâmico de fazer, de crescer, de compor, de aprender. Na dimensão espiritual, os princípios da doutrina dos espíritos representam um conhecimento que nos alimenta, que revitaliza no nosso interior um conhecimento que nós já viemos construindo através do tempo e do espaço, ao longo da nossa trajetória evolutiva. Esse conhecimento está dentro de todos nós. Por isso a doutrina dos espíritos, ela independe de linhas religiosas, ela está presente em todas as culturas no planeta Terra. Ela permeia o interior de todos nós, porque representa um conhecimento vivo que nós vamos alcançando através das nossas vivências reencarnatórias.
Então esse conhecimento nos alimenta, por isso ilumina. Então os princípios da doutrina dos espíritos estão dentro de todos nós. Nós fazemos uma vivência no processo do cotidiano. E na medida em que nós nos alimentamos, esse alimento se transforma numa luz que alcança todo o nosso ser, nos iluminando internamente e permitindo a cada um de nós enxergar novas paisagens no horizonte da nossa vida. Dá uma olhadinha no roteiro aqui, que é bastante tópicos. Muito bem, então, dentro desse contexto dinâmico, onde todos nós estamos inseridos, o espírito que nós somos retoma o seu projeto evolutivo através da encarnação. E no processo da reencarnação é importante lembrar que o espírito que nós somos participa ativamente da construção do corpo biológico, desde a concepção, se integrando célula a célula, compondo, construindo, participando da construção do seu organismo biológico, até o momento de que ele renasce para uma nova oportunidade de vida. E vai passar por todos os estágios da retomada da sua caminhada evolutiva: infância, adolescência, juventude, maturidade. E em todos esses períodos, nós todos vamos utilizando ferramentas morais e espirituais, são internas, para construir o conhecimento. Porque o conhecimento, ele é a linguagem do espírito que nós somos. É através do conhecimento que a gente alcança a vida, o mundo, as pessoas. A gente também se alcança através do conhecimento, que é o autoconhecimento. Então, na trajetória evolutiva do espírito, o conhecimento é tudo. E tudo é conhecimento. Quais são essas ferramentas que nós utilizamos ao longo de todas essas fases, quando reencarnamos, passamos pela infância, adolescência, juventude, maturidade? Pensamento, sentimentos, as palavras e as ações. São com essas ferramentas que nós nos construímos. E com essas ferramentas, a humanidade, no conjunto da humanidade, ao longo do processo reencarnatório, construiu o mundo. Portanto, todas as ciências, todos os sistemas habitacionais, todos os sistemas de locomoção, sistemas de comunicação, enfim, toda essa complexidade que nós observamos hoje, que conseguimos num toque, num aparelhinho minúsculo, se comunicar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Toda essa construção foi realizada pelo espírito, no seu processo reencarnatório, no conjunto da humanidade, através dessas ferramentas: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Por isso é tão importante aprender a pensar. Mas o que é aprender a pensar? Se em todos nós o pensamento é um fluxo contínuo, o pensamento é um fluxo que está com todos nós. O que é aprender a pensar? É aprender a dar direção no movimento desse fluxo. É aprender a equacioná-lo, reestruturá-lo, reordená-lo. Como nós fazemos isso? Bom, existe um exercício básico, alguns exercícios básicos que nos ajudam muito a fazer esse processo de aprendizagem do pensamento, aprender a pensar, aprender a ordenar o pensamento, a dar direção no nosso pensamento. O primeiro exercício básico é a leitura. Leitura é fundamental. A leitura de livros, no primeiro momento, vai nos ajudar a desenvolver uma leitura cada vez maior e melhor do mundo, da vida, de nós mesmos e do universo. A leitura de livros é tão importante. Se deter diariamente no estudo, por exemplo, do conteúdo da doutrina dos espíritos,
se deter alguns minutos e ler alguns parágrafos. Parar um pouquinho, se deter, e naquele momento que a gente está concentrado na leitura daquele conteúdo, nós estamos concentrando o nosso pensamento, dando direção, estamos organizando esse pensamento dentro de nós. Esse pensamento ele vai interagir, vai fazer conexões com experiências que nós já vivemos ao longo da nossa jornada evolutiva. Nós vamos alcançar conhecimentos novos. Então, o exercício da leitura, de diariamente fazer o exercício de ler um parágrafo, uma página, algumas páginas, para ir num crescendo, até se tornar um hábito a leitura na nossa vida. É importante tornar a leitura um hábito na nossa vida, porque é a partir desse exercício que nós vamos começar a aprender a coordenar, organizar e dar direção ao nosso pensamento. Na medida em que a gente vai fazendo isso, nós também vamos crescendo e melhorando na qualidade do sentir. Então, pensar, imediatamente ele já liga um sentir. Eu penso e sinto sobre aquilo que eu estou pensando. Então, na medida em que eu cresço, a qualidade do meu pensar, eu também vou melhorando e vou crescendo na qualidade do meu sentir. Melhoro na minha comunicação ativa no cotidiano, portanto, melhoro as palavras, eu vou compor uma comunicação melhor. Eu vou aprender a fazer silêncio, porque o silêncio fala também. Então, tudo isso é coordenação do pensar. Se a gente não dá essa ordem no pensamento, ele fica como um barco sem leme, né? Ele vai ora para um lado, ora para o outro, ele é um fluxo permanente que a gente não consegue dar uma direção apropriada. Então, aprender a pensar é extremamente importante para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, vai melhorar o sentir, vai melhorar o falar e ainda o mais importante, ele vai desencadear em ações. Então, é pensar, sentir, a nossa comunicação, a necessidade de a gente se comunicar, falar, interagir e agir. Compor ações no nosso cotidiano, de todas as ordens. A gente acorda de manhã, a gente está permanentemente em ação, realizando ações. Olhar o companheiro, a companheira, dar um bom dia é uma ação. Porque é o espírito que nós somos que está nesse movimento agindo, pensando a importância de estar do lado daquela ou da outra pessoa, olhando, percebendo a dimensão que aquela pessoa lhe traz no sentido de equilíbrio, de harmonia. E assim consecutivamente, ao longo do nosso cotidiano, nós vamos produzindo ações, das menores às mais complexas. E tudo isso começa com o pensamento da gente. Aí a importância de aprender a pensar, dar direção no movimento da nossa vida. E tudo isso está integrado. Está integrado com a nossa comunicação com Deus, o Criador, que a gente está permanente em comunicação, dialogando com Ele. É a nossa essência, a nossa origem, está dentro de nós e permeia todo o universo. Há um campo envolvendo todo o universo no sentido da eternidade, que é inteligente, é permeado de sabedoria, onde tudo comunica, né? Tudo informa e comunica permanentemente. Nós estamos dentro dessa ordem maior que é Deus. E na medida em que a gente vai, então, trabalhando o nosso pensar, nós melhoramos também o nosso diálogo interno, porque tudo é pensamento, né? O diálogo que a gente faz é o pensamento também da gente, a gente conversando com a gente mesmo e buscando um diálogo para alcançar na nossa fonte, a nossa origem, a nossa essência, que é Deus. Para alcançar sempre a nossa busca permanente de equilíbrio e harmonia. Muito bem. Assim, importante.
Nesse sentido reencarnatório, nós podemos dizer que o corpo físico é o primeiro instrumento pedagógico do espírito que nós somos. Porque nós reencarnamos, nós vamos compondo, construindo célula a célula, nosso organismo físico. Quando nascemos, passamos pelas fases do crescimento, da infância, adolescência, juventude, maturidade. Nós vamos desenvolvendo os sentidos através do corpo físico, os sentidos físicos. E através do corpo físico a gente se relaciona com o mundo externo. Então há um mundo interior, que é a dimensão espiritual, o espírito que nós somos, e nós nos relacionamos com o mundo exterior, através dos sentidos físicos. Nós enxergamos, nós ouvimos, nós sentimos, nós percebemos através do sentido aromas, sabores. Isso é extraordinário. Por quê? Porque quem pensa, sente, se movimenta, age, é o espírito. É o espírito que é o construtor, o ator, o autor de toda a sua trajetória, de toda a sua história. É extraordinário a gente alcançar essa consciência de que o espírito que nós somos faz uma relação com o mundo através do corpo físico. Nós nos olhamos todos os dias de manhã, quando nos preparamos para retomar o nosso cotidiano, nos olhamos no espelho, estamos fazendo uma leitura de nós mesmos. Estamos sempre numa permanente busca para nos alcançar na relação com a vida, na vida, no cotidiano, através também da convivência humana. Então, o corpo biológico, ele é o primeiro instrumento pedagógico do espírito. Através dele, nós vamos nos alcançando, nós vamos compondo, nós vamos aprendendo a realizar na vida cotidiana aquilo que nós trazemos dentro de nós. Então, nesta relação contínua, permanente, que nós estamos inseridos na vida, no cotidiano da vida, nós vamos permanentemente construindo conhecimento no cotidiano da nossa vida e vamos aprendendo, então, aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver, para aprender a ser. Então, o que é aprender a conhecer? É prestar atenção no cotidiano da nossa vida, perceber que as situações, os acontecimentos, as experiências traduzem para cada um de nós mensagens, sinalizações, é um diálogo contínuo. Então nós aprendemos na medida em que nós prestamos atenção no acontecendo, naquilo que está acontecendo, porque o que está acontecendo tem uma relação intrínseca com as nossas necessidades de aprendizado moral e espiritual. Então é preciso prestar atenção. E cada um de nós tem um aprendizado diferente a fazer, uma necessidade diferente. Então é importante prestar atenção, como na escola. Para fazer o aprendizado na escola formal, nós precisamos concentrar o pensamento e prestar atenção no conteúdo que está sendo trabalhado naquela aula. No movimento da vida não é diferente, nós precisamos prestar atenção no conteúdo que a vida está desenrolando e trazendo para cada um de nós. Isso é aprender a conhecer. Na medida em que a gente vai dialogando, então, com as situações, as experiências, os acontecimentos, nós vamos transformando em conhecimento essa relação. Nós transformamos em conhecimento interior. E nós vamos alcançando um horizonte cada vez maior e melhor. Esse conhecimento nos ilumina interiormente. Fortalece em nós a confiança, a segurança, porque nós percebemos que somos seres inteligentes e através da inteligência nós interagimos com a vida. E as nossas ações produzem resultados. E na medida em que a gente vai se organizando melhor, que a gente vai utilizando, então, as ferramentas de uma maneira melhor, mais adequada, o pensar, o agir, o falar, o pensar, o sentir, o falar e o agir, nós alcançamos resultados melhores. Isso traz para nós, essa observação, essa constatação, traz para nós mais segurança, mais confiança no nosso potencial de construtores, autores
e sujeitos da nossa própria história e da nossa própria jornada evolutiva. E aprender a fazer é colocar em prática aquilo que a gente vai construindo em torno de conhecimento. Então é simultâneo, a gente está permanentemente fazendo conhecimento e naturalmente esse conhecimento ele se metaboliza dentro de nós, também é transdisciplinar, ele alcança a totalidade do nosso ser e naturalmente a gente vai aplicar aquele conhecimento no nosso cotidiano, no nosso fazer. Aprender a conviver, que é um grande desafio, é a prática dos valores do Evangelho, que a gente convive com a diversidade. Cada um tem uma história única, então tem uma forma de pensar, de sentir, de falar, de agir, que é própria, é diferente. E como nós convivemos nessa diversidade, e o nosso estágio evolutivo aqui, na escolaridade da Terra, ele é permeado, a gente tem que entender o seguinte, nós como espíritos, nós somos a totalidade de todas as nossas experiências. Então, tudo aquilo que a gente alcançou de potencialidade, de capacidade, de recursos, de valores, de conhecimento, de experiência, mas também os nossos pontos falhos, os nossos limites, as nossas dificuldades. Então, esse conjunto está dentro de nós. Então, nós somos falíveis, como todos os outros, nós erramos. No processo permanente do cotidiano, processo da vida, a reencarnação, onde todos nós estamos inseridos, nós convivemos com essa diversidade. Daí a importância de utilizar os valores do Evangelho na convivência, nas relações humanas, porque todos os dias nós vamos ser convidados a ter paciência, a fazer exercício de paciência, para pensar antes de agir. Exercício de paciência para poder ouvir o que aquela pessoa que está do nosso lado está dizendo para nós naquele momento. Paciência para entender e perceber a riqueza e a importância da convivência com o cônjuge, com os filhos, com o pai, com a mãe, com os amigos. Paciência para prestar atenção. Sem paciência não conseguimos prestar atenção. Então, aprender a conviver está ligado à prática dos valores do Evangelho de Cristo, que estão dentro de nós. Todos os dias nós somos estimulados ao perdão. Todos os dias nós somos estimulados a alcançar o valor da humildade, perceber que não estamos acima nem abaixo de ninguém, estamos juntos, estamos vivendo o mesmo processo. E aí aprender a ser. E aprender a ser nesse cotidiano, nesse movimento complexo que é a vida, cada um de nós vai se expressando, vai na dimensão das experiências, revelando aquilo que é, para si mesmo. Então nós vamos nos percebendo como somos nas relações humanas, no nosso cotidiano. Então, aprender a ser, tem uma citação muito importante que eu gostaria de fazer, que é a da irmã Marina Fidelis, onde ela diz assim, parafraseando, né? É essencial que o homem aprenda a ser ele mesmo em todas as situações da vida, que ele possa alcançar o treino para a coragem de ser ele mesmo em todas as situações da vida. Eu aprender a ser. Tem mais uma citação do irmão Grimm que diz: aprender a ser é o exercício permanente de revelar aquilo que somos. É o interior se expressando e se comunicando com a vida, permanentemente. Então, nessa convivência, nós vamos alcançando estágios, é sempre espiritual, é sempre um sentido espiritual. Aprender a ser é uma dimensão espiritual, onde a gente percebe na extraordinária dinâmica da vida, possibilidades
nesse exercício de ser, de alcançar alegria. Alegria de viver, alegria de acordar de manhã, abrir os olhos, enxergar as pessoas com as quais nós convivemos, perceber que nessa trajetória evolutiva há a alegria de a gente encontrar pessoas que têm alta significação ao nosso interior, com as quais conseguimos caminhar ao longo, às vezes de décadas, muitas décadas. É o companheiro, a companheira. Como é importante isso, é extraordinário. Isso é um processo do aprender a ser. A percepção, a consciência desse estágio de vida produz alegria dentro da gente. Tudo é um sentido de consciência. Quando nós trabalhamos, então, as ferramentas dessa construção do conhecimento, o pensar, o sentir, o falar e o agir, nós estamos crescendo no sentido da nossa consciência, para fazer o quê? Uma percepção maior e melhor de nós mesmos na vida que estamos vivendo, no cotidiano da vida. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o processo reencarnatório tem uma proposta educativa permanente, que é aprender a viver e viver aprendendo. Para isso, nós temos que adotar uma postura de aprendente. O que é isso? É nutrir dentro de nós, num processo de imanência, ou seja, de dentro para fora, nutrir dentro de nós uma vontade intensa e extensa de aprender, de crescer, de melhorar e evoluir permanentemente. A postura do aprendente, ela nasce dessa vontade interior do espírito que nós somos. E está fundamentada, alicerçada nos valores, então, da humildade, da paciência, da persistência e da coragem. Da humildade por quê? Porque o aprendente é aquele que se abre para o conhecimento. O egoísmo e o orgulho nos fecham para a possibilidade de aprender permanentemente. Quando nós aprendemos, nós iluminamos o nosso interior com alegria de viver, porque nós percebemos, estamos fazendo um exercício também de aprender a ser, no ato de aprender. Então, a humildade é a postura onde nós nos colocamos juntos com todos os outros. Não estamos nem acima nem abaixo, nós estamos juntos aprendendo. E percebemos, fazemos a consciência de que nós podemos ajudar e precisamos de ajuda. Ninguém faz o aprendizado sozinho. Nós precisamos do outro para nos sinalizar, para trazer algumas paisagens que nós não conseguimos enxergar. De repente o outro ele se transforma numa porta que se abre, a gente consegue avançar novos espaços. Ele se transforma numa janela que faz abertura, permite a entrada de luz, oxigena o nosso interior, nos inspira com um sentido de amor, nos fortalece nesse sentido de amor, nos revitaliza. Então, na postura da humildade. Sem essa postura, nós não conseguimos realizar o aprendizado, porque ficamos numa ilusão que temos a palavra final, que nós sabemos, porque nós fizemos o mestrado, o doutorado, quando na trajetória do espírito, o conhecimento está em todos nós, ele independe de formação acadêmica. Todos nós trazemos em nós um acervo extraordinário de conhecimentos, que precisa ser reavivado. Precisamos reacender esse conhecimento dentro de nós. A doutrina dos espíritos tem esse poder. Ela nos inspira, ela desperta através dos seus princípios e reacende dentro de nós esses conhecimentos. Nós nos sentimos mais fortes, nós nos sentimos mais confiantes, mais seguros,
Então é importante ter essa postura do aprendente, a humildade, a paciência. Sem a paciência, nós não conseguimos prestar atenção. Vocês estão tendo paciência aqui de me ouvir ao longo desses minutos. A paciência, por exemplo, de prestar atenção no que está acontecendo. No domingo, agora, logo pela manhã, bem cedo, acordei, fui até a cozinha, meu gatinho me acompanhou, sempre me acompanha. Interessante isso, né? Essa relação também com os animaizinhos, ele sempre me acompanha. E daqui a pouco, um beija-flor, bem na janela, numa flor que tinha ali na floreira, do lado de fora, e ficou um tempo ali, voando, né, que a gente tem a impressão que ele está parado ali, né? E a beleza daquele momento é uma mensagem. É uma mensagem, ela traduz naquele momento para nós um sentido de alegria. Então, sem prestar atenção, tudo isso passa, é a natureza falando com a gente. Os animaizinhos que eu citei, eles também têm uma importância, eles se comunicam, eles falam, eles têm um sentido de afeto. Isso é importante para o nosso equilíbrio também. É assim como nós temos que buscar no cotidiano, além dentro desse conjunto dinâmico que é aprender a conhecer, aprender a fazer, a conviver e aprender a ser, fazer alimentação afetiva. E como é que nós fazemos alimentação afetiva? É a linguagem do amor, que é o valor do Evangelho, está dentro de nós. Essa alimentação afetiva ela se dá pelo olhar, pelo movimento, pelo gesto, pela palavra, nas relações humanas. Em todos os grupos onde nós convivemos, a começar da família da gente, que é o mais próximo no processo reencarnatório. É aquele grupo que nos acolheu, que nos recebeu para darmos continuidade ao nosso projeto evolutivo. E aí vai se desdobrando para a família da escola, do trabalho, a família social. Então, essa alimentação afetiva também é importante, mas é preciso paciência para fazer tudo isso. É preciso estar alicerçado nessa postura de aprendente também pela paciência. E a persistência, né? Porque amanhã de manhã nós vamos acordar e vamos recomeçar novas experiências, novos acontecimentos, novos eventos, e todos os dias nós estamos recomeçando. Persistência, porque em alguns pontos dentro de nós, que são os pontos deficitários, nossos limites, as nossas dificuldades, que nós viemos nesse processo reencarnatório para superar, para fazer mudanças, para fazer transformações, não é fácil assim. Não é fácil. É preciso persistência, porque mesmo você percebendo pelo autoconhecimento os seus pontos de fragilidade, os seus pontos deficitários, vai ter que trabalhar muito em cima deles. E retomar e fazer novas experiências até o momento que você alcança um outro patamar. Aí mudou o comportamento. Mas até mudar o comportamento é preciso muito trabalho. Persistência. Persistência. Todos os dias retomar o processo. E é sempre diferente. Embora nós tenhamos a rotina, todas as situações vão acontecer de forma diversa, mesmo dentro daquela rotina. E a coragem, né? A persistência ligada à coragem. É preciso coragem para aprender, porque no ato de aprender, nós nos alcançamos, nós percebemos a nós mesmos como um todo. As potencialidades, os recursos, as faculdades que nós já alcançamos, já desenvolvemos, os valores, o conhecimento, as experiências, mas também os pontos fracos, os pontos deficitários, os limites, as dificuldades. E nós temos que conhecer esse lado que às vezes está um pouco sob sombra, né? Porque a gente tem dificuldade de olhar para essa perspectiva. Não é fácil. Então o autoconhecimento faz parte desse processo de aprender a viver e viver aprendendo, e através do autoconhecimento a gente vai se aproximando de nós mesmos. Nós vamos percebendo que nós e todos os outros temos um ponto em comum: a falibilidade. Nós erramos em aspectos diferentes, né? Nós trazemos
pontos deficitários diferentes, limites são diferentes, as nossas dificuldades são diferentes, mas todos nós estamos aqui para fazer esse processo de aprendizagem, que acontece no cotidiano da nossa vida. É no cotidiano. Então, vejam, o processo reencarnatório, ele representa o movimento da vida dentro da nossa vida. É no cotidiano que ele está acontecendo. E é preciso a gente pensar em como a gente vai se organizar em torno dessas possibilidades todas que a gente está pensando junto aqui, as ferramentas da construção do conhecimento, que vai nos ajudar a aprender a pensar, como é que a gente vai colocar em prática os princípios da doutrina dos espíritos nesse cotidiano, na medida em que a gente compreende que esses princípios eles são vivos, eles têm movimento, eles são dinâmicos, eles estão dentro da gente, de todos nós, eles permeiam a vida, eles fazem parte da vida. Como é que a gente vai nos posicionar dentro desses estágios, desse movimento extraordinário que é a nossa própria vida? Eu acho que é isso, em linhas gerais, que era a proposta de a gente conversar um pouquinho com vocês aqui, trazer alguns pontos para a gente poder refletir juntos, mas eu não poderia por fim, não poderia deixar de citar e tentar recitar um poema do nosso caríssimo irmão Maurí Rodrigues da Cruz, que como educador, desde a infância como educador, exercendo essa função até níveis do primário, secundário, nível superior, pós-graduação, exerceu essa função de educador no sentido da perspectiva de vida que a doutrina dos espíritos traz, possibilitando a cada um de nós esse espaço extraordinário onde nós nos encontramos, onde nós nos revemos, onde nós nos reunimos para aprender em grupos de estudo, juntos, onde nós alcançamos, nesses momentos, uma comunicação, uma integração com os espíritos amigos, orientadores e educadores que aquecem o nosso coração, iluminam a nossa inteligência e trazem para cada um de nós lenitivos. É uma realidade invisível, mas que nós sentimos dentro de nós. O professor Maurí, ao longo de décadas, com o seu trabalho contínuo, permanente, corajoso, persistente, foi abrindo perspectivas cada vez maiores e permitindo estágios de promoção do ser humano, promoção da pessoa humana, permitindo a abertura de estágios para a gente alcançar mais alegria na nossa vida, para a gente perceber o colorido que a vida, que é o processo reencarnatório, traz para cada um de nós, para a gente perceber a presença do Criador na nossa vida, dentro de nós, nas mensagens, nas sinalizações e nos momentos difíceis que temos que passar, esqueci de falar ali, que são as provas, né, que nós temos que realizar ao longo da vida, como nós fazemos na escola, as provas da vida são intensas, porque nos desafiam e nos colocam de frente a nós mesmos, aqueles aspectos que precisamos conhecer melhor, para promover mudanças e transformações. Com essa abertura, que a educação permanente que o professor Maurí sempre nos ensinou, nos permite perceber a presença do Criador, dialogar com o Criador, fazer prece, que tudo é pensamento. Veja como aprender a pensar é importante. A prece, o pensamento da gente, ligado ao sentimento, fazer aquela jornada interior, se comunicando com a nossa origem, nosso Pai universal, e isso produz um resultado imediato. Então, professor Maurí, muita saudade que a gente tem dele, e eu separei um poema que ele fez no livro A Leitura de Mundo, um Olhar, onde ele fala nesse poema sobre, o título é Reflexão.
E ele diz o seguinte: que beleza o colorido da terra, a água azul esverdeada nos lagos, que reflete as nuvens, os céus, os pássaros. Penso no que gosto de ver, percebo que procuro a natureza, onde encontro a linguagem da vida, do ser. A significação de um campo florido, o barulho ritmado de um riacho, o aroma inigualável da floresta. Quanta verdade desconhecida! Tudo é movimento, vida, integração, esplendor, luz, evolução. Sinto fecundo amor pelo universo, intensa felicidade por participar do mundo. Sou a vida, a alegria, o contentamento e a eternidade. Mauri Rodrigues da Cruz, que o professor, nesse momento, possa receber de todos nós essa dimensão afetiva que sempre nutrimos permanentemente, essa conexão, e temos a certeza que estamos juntos ainda nesse grande projeto voltado para a humanidade, que é a doutrina dos espíritos, com o objetivo de promoção humana, crescimento, aprimoramento, melhoria da qualidade de vida, alcançando uma vida nova e um mundo novo para todos nós. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos.